Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, nessa noite, ela encontra-se no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28 a 30, nos fala assim. Então o Senhor Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembre de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita, numa com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Alguém pode falar, mas que texto triste. Vou fazer o quê? Como eu disse, a palavra que nós trazemos, não escolhemos a Deus. Nós pregamos, pode notar, de Gênesis Apocalipse, mas a gente fala aquilo que Deus nos orienta. E quando eu estava orando, o Senhor mostrou esse tema, a respeito de Sansão, a vida de Sansão. E a misericórdia de Deus, a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, é isso aí. Nós vamos considerar isso aqui nessa noite. Eu estava orando nessa madrugada e por duas vezes Deus trouxe a mim a experiência vivida por Sansão, um dos juízes de Israel, que tinha uma força sobre-humana, porque não era dele mesmo, mas ela vinha de Deus. Sansão era nazireu de Deus, desde o nascimento, Juízes 13:5. Foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe para defender o povo de Israel dos filisteus. Apesar de não ter permanecido fiel, Deus não deu ouvidos aos conselhos de seus pais. Para você, jovem, que não quer dar ouvidos aos seus pais, cuidado, olhe para o mau exemplo desse juiz que poderia ter escrito uma outra história na sua vida. Ele, então, não preservou o seu nazireado. Ele não atentou para as orientações do Senhor, para poder desempenhar a sua função no período dos juízes, que foi uma das fases mais difíceis de vida por Israel, onde cada um fazia o que bem entendia, e o povo de Israel estava sendo escravizado pelos filisteus, pelos medianistas e outros povos, provavelmente. E Deus então levantou juízes para julgar Israel, como Samuel, Débora, Sansão, dentre outros. Mas Sansão teve uma história relativamente boa no início, mas teve um fim trágico em sua jornada aqui pela terra. Tudo devido à desobediência, primeiro aos pais, que o aconselharam a não se ajuntar com mulheres estrangeiras idólatras, mas Sansão não deu crédito aos conselhos dos pais. E como a Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo, ele começou desobedecendo aos pais. Depois passou a desobedecer a lei de Deus. Ele não guardou, não se manteve com a sua vida santificada, não obedeceu às regras que deveria ser obedecido a todo aquele que era um nazireu de Deus, e assim era Sansão. Como, por exemplo, não cortar o seu cabelo, não beber bebida forte e casar com mulheres estrangeiras. Devido à sua desobediência, foi traído pela sua própria mulher e assim foi preso pelos filisteus e foi servir aquela nação como escravo, naquela nação inimiga de Israel. Os filisteus haviam sido derrotados várias vezes por Sansão. Para se vingar dele, furaram os seus próprios olhos, seus dois olhos. Ali estava servindo de escravo, de escárnio para os inimigos de Israel. Olha que tristeza. Naquela angústia, momento de aflição, mesmo que Deus havia se afastado dele, ele clamou ao Deus de Israel pela última vez para que Deus lhe desse forças. E Deus o atendeu. E ele conseguiu derrubar aquela construção onde os filisteus estavam em festa ao deus pagão. Aí ali Sansão perdeu sua vida, mas conseguiu matar um número de maior de filisteus do que durante toda a sua vida. Essa é a história de Sansão, e esse foi o tema que eu lhes falei, a grandeza do amor da misericórdia de Deus. Por que, Zé Carlos? Por que você fala assim? Por isso. Porque Sansão já havia abandonado o Senhor, ele não guardou seu nazireado, ele não atentou para as orientações do Senhor, e por isso Deus o deixou. E ele então caiu nas mãos dos filisteus, que era o inimigo de Israel, como escravo, e furaram seus olhos.
E ele fez o único pedido, mesmo que ele estava longe de Deus, ele fez o último pedido, que Deus lhe desse de novo as forças para que ele pudesse ali se vingar deles pelos seus olhos. E a misericórdia de Deus foi tão grande que Deus o atendeu. E ele conseguiu aquela façanha que final da sua vida, de uma vez só, ele morreu, mas só naquela ocasião ali ele tirou mais vida dos filisteus do que durante toda a sua vida. Então, essa lição de Sansão, essa vida de Sansão, Deus deixa lições interessantes para nós. Mas principalmente destacar essa aqui, que Deus é misericordioso. Mesmo que às vezes estejamos errados, né? Que nós não vemos nenhum de nós cair na situação de Sansão, mas Deus é misericordioso. Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos atende. Amém, meus amados? Então, fica com esse tema aí, a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Hoje ainda. E Deus vai te abençoar. A paz de Jesus para todos. Uma boa noite. Que Deus os abençoe.